no segundo dia do curso para a região do Mato Piba e Amazônia Legal. Esse é o primeiro módulo e a gente está falando sobre os desafios e soluções para captar recursos e ser sustentável. Deixa eu achar aqui a apresentação. A gente não conseguiu concluir, foi massa, porque teve ontem uma participação e uma conversa tão bacana que terminou não conseguindo concluir, né, o conteúdo que eu tinha previsto para ontem. Então, a gente vai terminar, também não faltou muita coisa, não. A gente vai terminar o conteúdo de ontem e aí entra no conteúdo de hoje, tá massa? Seguinte, a gente começou só fazendo um brevíssimo resumo. A gente conversou sobre os impactos, né, da revolução digital, sobre a comunicação e particularmente sobre o jornalismo, né? A gente falou sobre todas essas transformações que vieram, né, dessa possibilidade de um acesso radicalmente ampliado à informação, né, que foi o que aconteceu com o surgimento da internet, né, dos computadores pessoais e um pouco mais para frente das redes sociais, né? A gente tem essa possibilidade de que qualquer pessoa com acesso à internet possa se tornar, né, um meio, se tornar um veículo, se tornar um emissor de conteúdo para uma grande quantidade de pessoas. A gente viu também que esse momento histórico deu origem às nossas organizações, né? Muitos de nós nasceram dessa possibilidade, né, de produzir conteúdo jornalístico com estruturas bem menores e sem depender de grandes recursos e de grandes investimentos, como era até o final do século XX. Mas a gente viu também que todas essas transformações provocaram mudanças e impactos muito bruscos e brutais em alguns aspectos, principalmente, né, sobre a chamada mídia tradicional, claro, inicialmente sobre os impressos, né, porque o principal modelo de negócios da mídia impressa ruiu praticamente diante da possibilidade dos anunciantes anunciarem no YouTube, no Google, no Facebook, no Instagram. Então, essa receita, que era o principal modelo de negócio do jornalismo, ela passou, né, para as plataformas. Isso impactou a qualidade, isso impactou a independência dos veículos, isso impactou, claro, o tamanho, né, dessas empresas. Algumas simplesmente não suportaram, né, não aguentaram os impactos e fecharam suas portas ou deixaram de circular impressos, né? Demorou um pouco mais, mas isso também aconteceu com rádio e com TV. A gente tem os telejornais, inclusive da Globo e das maiores emissoras, com os piores registros de audiência da sua história. E a gente tem uma crise, que é uma crise de dupla face, assim, né? Tanto uma crise dos negócios quanto uma crise de produto, por as razões todas que a gente conversou ontem. Mas aí não foi só o jornalismo, né, ou o mercado, a indústria jornalística que mudou. Mudaram também os consumidores, né? Mudaram os comportamentos das pessoas, né, no consumo de notícias e de informação de uma forma geral, através desses novos meios. E aí a gente vai dar uma olhada sobre o que nos diz o Digital News Report, que é talvez a pesquisa mais conhecida sobre o consumo de conteúdo jornalístico no mundo. Eles fazem essa pesquisa anualmente e nessa última edição ouviram 46 países. Então a gente falou sobre esse hábito das pessoas que perderam o hábito, inclusive, de começar a sua jornada de notícia ou de informação pelos sites noticiosos, onde toda a jornada e às vezes até todo o consumo acontece nas redes sociais. A gente viu que o Facebook, em nível mundial, continua sendo uma das redes mais usadas, mas vem perdendo, né? Vem perdendo espaço, principalmente para o Instagram, né, que é da própria empresa, mas também para o TikTok, que atinge principalmente o público mais jovem, né, consumidor de conteúdo. A gente Carol, falou. Oi. eu me veio aqui uma questão que é o seguinte: a gente está vendo esses dados que tu apresentaste ontem, está relembrando hoje, mas a gente tem uma referência, por exemplo, você disse que perdeu, né? A gente perdeu quanto era antes, quanto é agora, porque agora são 22% dos entrevistados que disseram que acessam os sites para se informar. Eu me Aham. lembro que, por exemplo, se você fizesse uma pesquisa em 1980, antes da internet, perguntando das pessoas de modo geral, numa praça pública, quantas
começava o dia lendo notícia, você ia ter ali, acho que menos de 10%, né? Uhum, Porque as pessoas, só quem comprava jornal era quem tinha dinheiro, quem tinha interesse de ler por conta de negócios e tudo mais, né? uhum, A uhum, circulação de jornais não era tão grande. Você vê, sim, se você medir ali a tiragem dos jornais, dos grandes jornais que eram campeões de venda, né? E comparasse com a população, era mínimo, né? uhum, Então, sim, eu suspeito que hoje as pessoas leem mais do que naquela época, né? Por conta uhum, da internet. É uhum, por isso que eu estou querendo saber, sim, tem um sim. parâmetro anterior para a Tem gente um dizer parâmetro que... desde do início, né, dessa pesquisa do Digital News Report, que é desde 2018, quando essa pesquisa começou a ser feita, e aí o dado mais recente, que é o desse ano, diz que caiu 10 pontos percentuais desde 2018. Então, em 2018 eram 32%, né, e agora, em 2022, né, que a pesquisa foi divulgada no ano passado, caiu para 22%, ou seja, queda de 10 pontos Ah, tá. desde que começou a ser contado. Agora, tem um Uhum. detalhe também interessante, Valmir, aqui, essa pesquisa, ela mede, tanto é que ela chama Digital News Report, ela já nasce para medir o comportamento do consumo de notícia no digital, tá? Uhum. Então, o fenômeno que a pesquisa tenta registrar aqui é esse fenômeno de que antes, das redes sociais, principalmente, as pessoas começavam, por exemplo, entrava no UOL para ver o que estava acontecendo, entrava no jornal local, né? Normalmente a Certo. jornada de informação, já pelos meios digitais, começava num site de notícia. E agora não. Agora, cada vez só 22% das pessoas, o restante não tem esse hábito, né? Então, acho que é desde que a Uhum. pesquisa começou a ser feita, né, em 2018, ele mostra que vem caindo esse hábito de acessar site de notícia na internet. Eu me lembro que eu era estagiária, o diretor de redação lá do Diário de Pernambuco me chamou, acho que foi a primeira vez, eu era estagiária da internet, isso em 97, né? Uhum. A primeira vez ele ligou para lá de manhã, eu nunca tinha ido na sala da superintendência, enfim. E aí ele pediu para eu subir lá e isso era exatamente 97. E aí ele me pediu para o seguinte, todo dia de manhã eu imprimi para ele as primeiras páginas dos sites, né? Aí ele queria do New York Times, do Le Monde, da Folha de São Paulo, do Estadão, não sei o quê. Ele queria tudo isso impresso na mesa dele quando ele chegasse de manhã e queria que eu fosse levar o material e fizesse alguns comentários, né? Já dissesse assim, olha, isso, enfim, já trouxesse alguma espécie de análise. Ou seja, ele me fez de newsletter humana, né? Em 97. Uhum. Mas era isso, porque as pessoas começavam a sua navegação geralmente indo, né, até os sites dos jornais. E a pesquisa está tentando mostrar que esse hábito é o que está se perdendo. Ok. A gente também viu, só passando a questão da confiança nas notícias, né? Isso é um problema para a gente. A gente está tentando vender ou está tentando oferecer um produto que as pessoas não querem e não confiam. A gente falou sobre news avoidance, né? Que é essa coisa de evitar as notícias, seja porque é muito negativo, seja porque não representa, né? Principalmente grupos, né? Subrepresentados na mídia, é assim que eles são chamados, né? Não se sentem parte dessa conversa, não quer, né, não confia também. O índice de confiança vem caindo bastante em todo mundo, né? E, em média, 40% só das pessoas confiam. E a gente falou também ainda dentro desses dados que as pessoas parecem satisfeitas com as notícias, as pessoas se dizem, parecem não, se dizem satisfeitas com as notícias que podem acessar gratuitamente. Isso também é um problema para a nossa sustentabilidade, né? Como a gente está falando sobre sustentabilidade, se as pessoas dizem que elas estão satisfeitas com notícias gratuitas, né, a gente tem que encontrar uma outra forma de nos financiar, mantendo, inclusive, o nosso conteúdo gratuito. É uma opção, logicamente, cada fonte de receita, cada organização tem que entender quais são as opções e quais são as implicações, né, dessa decisão. A Marco Zero, por exemplo, como eu comentei ontem, não cobra e jamais cobrará por acesso à informação. Isso coloca a gente numa posição em que a gente tem que encontrar quem pague, né? Porque ninguém trabalha voluntário, nem ninguém quer fazer, né, serviço, trabalhar de graça. Então, mas as pessoas, o comportamento do público é não pagar por notícia na internet, ou quando escolhe pagar, paga para apenas algumas grandes marcas.
Tanto é que você tem veículos nacionais, Estadão, Folha de São Paulo, com o seu paywall, o New York Times, que é sustentável apenas com o paywall, né? Então, não é o nosso perfil aqui, nós somos, na maioria, organizações, né, de pequeno e médio porte, locais ou regionais. Então, é muito difícil a gente ter um modelo de negócio ou alcançar a sustentabilidade baseada apenas em assinatura ou doações, né, por parte dos leitores. E a gente viu também ainda uma preferência por ler as notícias em vez de ouvi-las, né? Apesar da gente ter um crescimento muito grande do consumo de vídeo, o consumo de vídeo eu acho que é mais para entretenimento do que necessariamente para conteúdo noticioso. E aí a gente parou aqui. A gente estava falando aqueles dados todos são do mundo, né? Da síntese dos 46 países que a pesquisa ouviu, mas agora eu fiz um filtro só do capítulo da pesquisa que trata sobre o Brasil. Então, o que é que o Digital News nos conta, né, sobre o panorama do consumo de notícia aqui no Brasil? Primeiro, um registro que é meio óbvio, né, que, claro, que a eleição de 2022, né, foi o maior evento noticioso do país, e isso fez com que as pessoas consumissem mais conteúdo jornalístico, né? Óbvio. Então, a pesquisa aponta que no ano passado, 54% das pessoas diziam que não consumiam conteúdo jornalístico, que não tinham mais interesse, seja porque não confia, seja porque é muito negativa, etc. Na última pesquisa, caiu 13 pontos, passou para 41%, ou seja, mais pessoas, né, se informaram ou deixaram de evitar notícias, passaram a consumir conteúdo muito, claro, por conta da eleição. Se esse fenômeno, se essa audiência que voltou a consumir conteúdo se mantém, é o que a gente vai ver, né, na pesquisa do ano que vem. Mas eu acho que todos nós experimentamos aumento, né, de audiência, principalmente quem fez uma cobertura política maior, né, mais, enfim, mais relevância, ou que é especificamente sobre política, ou que tem a política como muito relevante na sua linha editorial. Mas esse fenômeno foi registrado, tanto que 54% no ano passado evitavam notícias e esse, aliás, no 2021, em 2022 caiu para 41. Agora, a péssima notícia, principalmente para as regiões que vocês atuam, é realmente o crescimento do número de casos envolvendo ameaça, assédio ou intimidação contra jornalistas. A pesquisa mostra que em 2022 ela cresceu 133%. Também está ligado, claro, à cobertura da eleição, né? Esse dado é da FENAGE. Então, houve 133% a mais, né, de ameaças de assédio e intimidação. A gente vai ter um módulo, né, só para isso, para tratar da segurança, principalmente, né, porque até como o Lula comentou e os dados que a gente traz na pesquisa, das organizações que a gente ouviu nas duas regiões, né, de vocês, Amazônia Legal e Matopiba, acho que 80% de vocês disseram que já sofreram algum tipo de ameaça ou assédio. E a pesquisa registra isso também, né? Esse fenômeno, infelizmente, esse fenômeno local. Um dado também específico sobre o Brasil, no Digital News Report, é o declínio acentuado no uso do Facebook para notícia, tá? É a rede social ainda mais usada, a gente viu no panorama mundial, mas filtrando os dados só para o Brasil, a gente tem um declínio acentuado no uso do Facebook, caiu 12 pontos em 2 anos, ou seja, 35% só das pessoas dizem consumir notícia através do Facebook. Menos do que o Instagram. O Instagram já passou o Facebook como rede social para consumo de notícia. Tudo aqui é relativo à notícia. Mas o que teve mais crescimento foi o TikTok. E a gente tem o Globo, Folha de São Paulo e Estadão, são as contas de TikTok e de Instagram que tem, aliás, de Instagram e de Twitter, que tem a maior quantidade de seguidores. Sobre o TikTok, a gente falou um pouquinho ontem, né, para falar com o público jovem, e eu acho que foi Marcos, né, que falou ontem sobre a editoria de oportunidade, né, que ele criou pensando no público jovem. Eu acho que faz sentido começar a olhar para o TikTok como um caminho, né? Já que é a rede que mais cresce, e sabendo que no Brasil o Instagram já superou o Facebook para o consumo de conteúdo jornalístico.
Ainda já que a gente vai estar tratando e vai tratar ainda mais daqui para frente em relação à sustentabilidade e recurso, é importante saber que a maior parte da verba publicitária no Brasil vai ainda para a televisão aberta, né? Então, a gente ainda tem um investimento, inclusive porque os custos são bem mais altos, mas a maior fatia do bolo da publicidade nacional, até o ano passado, pelo menos, ainda ia para a TV aberta, mas a pesquisa registra o aumento dos gastos com publicidade digital, tá? Um aumento de mais de 5% ao ano em investimento nos meios digitais. E uma outra coisa importante para a gente também é o aumento, né, da audiência de podcast. Eu não sei, na pesquisa que a gente fez com as organizações, né, do Matopiba e Amazônia Legal, ninguém colocou o podcast como formato prioritário, né? Não sei se vocês fazem, quer dizer, a Aruana estava aqui, ela faz podcast, eu acho que na abertura outras pessoas comentaram também sobre podcast. É importante, né, mencionar que é um formato que vem crescendo no Brasil, que vem aumentando, passou para 57%, né, das pessoas que dizem que escuta podcast, e entre os podcasts jornalísticos, o mais popular é o Assunto, né, que é do Globo, né, podcast Natuzaneri, o podcast de jornalismo mais ouvido do Brasil. Tem uma média semanal de mais de 533 mil downloads, tá? A gente tentou, na Marco Zero, fizemos 3 temporadas do podcast. A gente tem na Marco Zero jornalismo investigativo e a gente preza muito no dia a dia pela produção de reportagem. A gente não tem coluna, não tem opinião, a não ser em alguns eventos. A gente faz, por exemplo, na cobertura das eleições, a gente tinha um grupo de colunistas. É, em alguns momentos, né, importantes, assim, inclusive desses últimos anos, a gente tem se posicionado através de alguns editoriais, mas normalmente o conteúdo da Marco Zero é reportagem. Não estou falando de imparcialidade, tá? Porque a gente sabe que isso não existe, mas é reportagem. E aí, só que a gente é cobrado, inclusive, por opinião, os leitores, enfim. E aí a gente usou o podcast para isso. Foi uma experiência bacana. A ideia é que o podcast fosse o canal, né, opinião. Então, éramos eu e outros 2 colegas, né, cofundadores também, e a gente fazia um podcast semanal e comentava 2 assuntos, e tentava fazer um assunto de abrangência nacional e um assunto mais do noticiário local para a gente comentar e tal. Foi uma experiência bem sucedida, bacana, mas o tempo começou a ficar muito exíguo e a gente, enfim, terminou parando depois de 3 temporadas. Mas só pontuando, né, que é um formato que vem crescendo no Brasil e as pessoas têm aumentado o interesse, né, por podcast jornalístico, seja o formato de mesa cast, né, que é aquele formato de debate e tal, seja o podcast narrativo, né, que é aquela uma espécie de uma reportagem, uma grande narrativa no formato de podcast. Por sinal, estou ouvindo, não sei se vocês estão ouvindo também, o Alexandre, né, que é um podcast que conta, enfim, que destrincha aí a figura do Alexandre de Moraes, que é da revista Piauí, muito bom. A gente tem, acho que nos últimos 2 anos, a gente tem um aumento muito significativo da produção de podcasts jornalísticos, né, ou documentais também, e com 2 grandes produtoras, né, a Trovão e a Rádio Novelo também, que faz conteúdos incríveis. Era isso, gente, o conteúdo. Ah, sim, ainda alguns dados aqui. No Brasil, 20% das pessoas pagam por notícia online, tá? Só 20% das pessoas que foram entrevistadas disseram que pagam por notícia online. E aí a gente está disputando 20% dos brasileiros que pagam e sabendo que o comportamento natural é o de pagar para as grandes marcas, tá? Pagar para os veículos que eles, enfim, pelo menos conhecem há mais tempo. A gente tem aqui um gráfico que mostra o declínio, né, da principal fonte, né, fonte de notícia, nos últimos anos, de 2013 a 2023. A gente vê aqui esse roxo é o declínio dos impressos, que é um fenômeno que todos nós já conhecemos. A gente vê a TV também aqui, de 2013, que é essa linha azul,
né, caindo para 51%. A gente vê que as redes sociais, né, as mídias sociais já ultrapassaram a TV, né? Mesmo tendo um declínio de 2022 para 2023, ainda assim, mais pessoas se informam pelas redes sociais do que se informam hoje pela TV. E quando soma online com o social media, aí é o percentual: 79% das pessoas que consomem conteúdo jornalístico no Brasil consomem nessa categoria online, né, que é o site, são os sites de notícias e também as redes sociais. A gente tem aqui um gráfico que mostra quais são as redes sociais mais usadas e também os serviços de mensageria, né? A gente tem o que a gente já sabia no WhatsApp no Brasil: 43% das pessoas dizem que usam o WhatsApp para notícias. Isso é um perigo, né? A gente sabe que tipo de notícia, né, circula pelo WhatsApp. 75% dizem que usam para tudo. Em segundo lugar, vem o YouTube: 41% consome para notícia, 73% para outras coisas. Instagram, 39%, Facebook, 35%, Twitter, 14% e TikTok, ainda 14%. Mas vocês percebem que em queda para consumo de notícia estão o Facebook, -5% em relação ao ano anterior, o YouTube também, -2% em relação ao ano anterior. E subindo estão o WhatsApp, mais 2%, o Instagram, mais 4%, o Twitter subiu mais 1% e o TikTok subiu mais 2%. E 42% dos entrevistados dizem que compartilha notícias via rede social, via mensagem ou via e-mail. Isso tudo no Brasil, né? E aí a gente estava, né, fazendo esse grande apanhado do panorama do momento atual, que a gente pode, e já fez isso, né, já vem se referindo um pouco aos últimos anos como um momento de crise. Eu falei isso ontem: acho que é crise dos jornais ou das empresas jornalísticas, não necessariamente do jornalismo, porque a gente tem várias outras formas de pensar e de fazer o jornalismo, e a demanda por se manter informada, ela permanece, aliás, mais forte do que nunca, né? Eu acho que o grande papel do jornalismo hoje é ser esse curador, né? Ou ser esse agente que separa o joio do trigo, né? O agente que, enfim, dentro desse contexto de desinformação e fake news, o jornalismo é esse farol, né, que aponta para o que é verdade, para os fatos, e para, inclusive, desconstruir as narrativas, né, que são construídas por grupos políticos e econômicos articulados, né, para criar notícia falsa e para espalhar desinformação. Mas a gente está vendo também os gráficos mostrando queda, diminuição. A gente viu que nos impressos, enfim, audiência, TV, etc., as pessoas estão deixando também de acessar direto o site, tá tudo muito concentrado nas redes sociais. E a gente pode, como tudo na vida, encarar um momento de crise, mas também um momento de transformação, um momento de rever as nossas práticas, de rever as nossas posturas e de se reinventar. E olha que a gente está falando aqui com veículos nativos digitais, né? Que é o conteúdo, quando a gente entrar exatamente no conteúdo de hoje, a gente vai estar falando sobre veículos que já nasceram, né, nos ambientes digitais, mas que precisam também, porque as transformações são muito rápidas, né, também a todo tempo, estar se revendo suas práticas, seus posicionamentos, né, suas posturas, suas decisões, e também a todo tempo buscando se reinventar. A gente viu até aqui que transpor modelos de negócios e formas de narrativa entre os meios não funcionam, né? Transpor o modelo de negócio do anúncio, por exemplo, do analógico para o digital não funciona. Transpor o conteúdo, né, literalmente, Ctrl+C, Ctrl+V, do que era impresso para a internet, ou então de TV para YouTube, ou de rádio para podcast. Essas transposições literais, né, de um meio para o outro não funciona, né? Até porque os meios têm características diferentes, né? E os meios que já nascem digitais, eu acho que é um crime ainda maior, né? Tentar transpor ou utilizar um modelo de negócio ou uma forma de narrativa, né, semelhante ao jornalismo
industrial, né? Já que a gente já está falando num contexto do jornalismo pós-industrial. Então, a principal lição assim que a gente tem ouvido de várias fontes, de várias pessoas, de vários estudos, de vários e da nossa experiência empírica também na prática, é que a gente precisa diversificar as fontes de receitas, né? Eu vou mostrar fontes de receitas nessa próxima aula já de hoje, vou mostrar o que é que vocês, né, o pessoal que respondeu a pesquisa, nos apresentou como fonte de receita, mas é muito clara e inquestionável essa ideia de que você precisa diversificar as fontes de receita e não depositar todos os ovos, né, numa cesta só. Como era, no caso, antes da Revolução Digital, você tinha um modelo de negócio basicamente sustentado por duas fontes, né, que eram a assinatura e o anúncio, que era a fonte principal. Hoje, dificilmente você tem um veículo que é sustentável e que se baseia apenas, né, que tem apenas um ou duas fontes de receita. Geralmente, as fontes são diversas. E uma outra característica, uma outra necessidade também, principalmente para se diferenciar no contexto de hiperinformação, né, de que tem tanta informação disponível em vários formatos, em várias linguagens, em vários meios, é buscar conhecer as linguagens e as características, né, dos meios e das plataformas. Uma outra constatação que a gente precisa o tempo inteiro estar se lembrando, né, é que a audiência dos veículos e nos meios digitais, ela é uma audiência muito menos fiel, né? A gente tem muito pouca fidelidade a marcas ou empresas jornalísticas e também é uma audiência, como a gente já viu nos dados, menos propensa a pagar por conteúdo jornalístico. Mas, em compensação, ela é uma audiência que é muito mais participativa, é uma audiência que quer se relacionar com pessoas, né, com marcas e pessoas com quem elas se sentem próximas. Essa questão, Fernando Fontanella vai aprofundar com vocês, mas essa necessidade de construção de um senso de comunidade, de um relacionamento com a audiência, é uma outra característica fundamental na busca pela sustentabilidade. Eu acho que o grande passo, um dos grandes passos, né, além de ter um plano, é conhecer essa audiência, entender que a audiência ela é participativa, ela quer pertencer, né? Ela quer ser valorizada, ser ouvida, ela quer participar, mesmo que ela não queira pagar, né? Mas conhecer essa audiência, eu acho que é um grande segredo. E a gente percebeu na pesquisa que fizemos, né, com as organizações de vocês, que o conhecimento não é tão grande assim, né? Quando a gente perguntava se você conhece a sua audiência, vários dos veículos responderam que não conhecem bem, que gostariam de conhecer melhor, e na parte aberta da pesquisa, quando a gente pedia para descrever quem era a sua audiência, a gente percebeu respostas. Bom, vocês não, as pessoas que alguns responderam a pesquisa, outros não, né? Mas as pessoas que responderam a pesquisa podiam estar muito atarefados, ou podiam estar muito, não estar num dia legal, estar com muita paciência para responder, mas o que a gente via eram dados muito genéricos, né, sobre a audiência. E quanto mais específico, quanto maior for o conhecimento que você tiver sobre a sua audiência, né, mais fácil vai ser escolher ou pensar, ou enfim, planejar as fontes de receita que vão trazer a sustentabilidade, né? Então, acho que isso é uma outra, além desse mantra, diversificar a fonte de receita, o outro mantra, conheça a sua audiência. É outro passo importantíssimo na busca pela sustentabilidade. E um outro aprendizado também que a gente viu é que essa crise, né, das empresas jornalísticas, todas essas transformações, intensificaram a presença dos desertos de notícia, principalmente nas nossas regiões, né, no Norte e no Nordeste, que são as duas regiões do país que têm mais veículos, né, mais cidades, na verdade, sem nenhum veículo para fazer a cobertura local. Vocês são, talvez vocês aqui sejam a salvação, né? O veículo que tira as cidades de vocês do mapa dos desertos. Mas a boa notícia da semana passada é que o Atlas da Notícia de 2023 foi divulgado, literalmente agora, na semana passada, e mostrou uma redução de 8,6%
no total de deserto de notícias. Vocês devem conhecer esse conceito, devem conhecer essa pesquisa, que é o Atlas da Notícia, e é considerado deserto de notícia um veículo que não tem nenhum veículo, ou o município que não tem nenhum veículo local. E quase deserto é o município que tem um veículo local. Esse ano, desde 2017, quando o Atlas começou a ser feito, foi a primeira vez que a pesquisa mostrou redução de 8,6%. 256 municípios a menos, né, na lista dos desertos de notícia brasileira. Mas ainda assim, a gente tem 2.712 cidades e um total de 26 milhões de brasileiros sem acesso à notícia sobre o lugar que eles vivem, tá? E o melhor para a gente é que o Atlas desse ano mostrou que as boas notícias, né, vieram exatamente do norte, né? 95 municípios da região norte deixaram de ser deserto de notícia e o Nordeste passou a ter 87 municípios a menos nessa lista, tá? E também o Norte e o Nordeste foram as regiões que menos perderam, né? Por exemplo, no Nordeste só duas cidades, na edição passada, no ano passado só tinha um veículo, e aí nesse ano o veículo acabou. Isso só aconteceu em duas cidades do Nordeste e no Norte nenhuma cidade dos estados da região Norte perderam veículos que já existiam no ano passado. Isso é uma notícia incrível, isso é uma notícia para a gente comemorar e, ao mesmo tempo, para a gente entender que é maravilhoso que, por exemplo, 95 novos veículos surgiram na região norte do ano passado para cá. 87 veículos, no mínimo, surgiram, né, na região nordeste do ano passado para cá, tirando seus municípios da lista dos desertos. Maravilha, são veículos novos, estão no seu primeiro ano. Mas aí vem o desafio da sustentabilidade, né? Como é que esses veículos vão se sustentar? De onde vêm os recursos e como é que vai se manter essas iniciativas novas aí que estão surgindo e também as iniciativas que estão não surgindo, mas que estão resistindo, né, nas suas localidades, como é o caso de algumas das organizações que estão aqui. Isso é um ponto, assim, para... Inclusive, Sérgio Lidic, né, que é o pesquisador que coordena esse trabalho do Atlas da Notícia, foi um dos comentários que ele fez em relação a esse resultado, é esse, né, nesse sentido. Vamos comemorar, porque isso é uma boa notícia, mas também vamos ficar atento, porque a gente tem mais veículos, né, nascendo nessas duas regiões, cumprindo uma função social importantíssima, né, que é a de trazer notícias sobre os locais onde as pessoas vivem, mas também entrando, né, para esse time aí, para esse grupo de organizações que precisam encontrar suas formas de ser sustentável, tá? Deixei aqui no final dessa aula, que ainda seria o final da aula de ontem, uma série de algumas referências, umas leituras interessantes, o link do Digital News Report, né, que eu acho que vale a pena dar uma lida, alguns artigos também. Esse artigo do Caio Túlio Costa, que é um modelo de negócio para o jornalismo digital, é um artigo muito antigo, né, 2014, se eu não me engano, mas eu acho ele muito sensato ainda de reflexões sobre modelos de negócio para o jornalismo digital, e também um artigo já mais recente, nesse conceito, né, nessa ideia do jornalismo pós-industrial, né, os caminhos para esse pós-jornalismo, que é o que a gente faz. Pergunta, gente, dúvidas até aqui, comentários? Ajudou a fazer essa grande revisão histórica, assim, do que a gente está vivendo até aqui. Cássio, esses artigos estão linkados no material, tá? Eu vou disponibilizar o link, esse material para vocês, e aí o link está aqui neles. Alguém ia comentar alguma coisa? Oi, Cássio. Boa noite, Carol. Era Boa noite. sobre Boa noite a todos. Era sobre o link para a gente acessar. O link está no material, a Jéssica está preparando um arquivo. Pessoal, Jéssica está preparando um arquivo onde vão estar as gravações, né, das aulas e também
o material. E aí o link está lá. Então, vamos embora começar a aula de hoje. Na verdade, é óbvio que é uma continuidade, né? Mas deixa eu compartilhar aqui o segundo slide. Até aqui conversamos sobre toda essa transformação, os impactos, né? E falamos um pouco de transformação digital. Agora a gente vai falar dos desafios, né? E das soluções de quem já nasce, né, no digital, que é o nosso caso, tá? Primeiro, uma curiosidade: como é que vocês se chamam? Porque essa nomenclatura, né? Por exemplo, na AJO, a gente tem usado muito esse conceito, né, do jornalismo nativo digital, ou seja, organizações, veículos que nasceram já no meio digital. Mas tem gente que chama de jornalismo independente. Eu gosto dessa terminologia. A gente na Marco Zero se apresenta como jornalismo independente. Tem algumas pessoas que nos chamam de mídia alternativa. Não gosto. Acho que mídia alternativa não descreve bem quem somos, porque parece que alternativa parece que existe uma mídia principal, né, e uma mídia que é alternativa. Acho que tem até uma conotação de diminuir um pouco o trabalho que a gente faz. E recentemente eu tenho visto surgir muito essa nomenclatura de jornalismo de interesse público, né, nativo digital, mas também jornalismo de interesse público. Mas, assim, seja como for, né, que a gente se chame ou que nos chamem, a gente está falando de conteúdo jornalístico produzido fora dos grandes grupos de comunicação, né? Acho que a maioria de nós, se não todos nós aqui, estamos fora, né, dos grandes grupos de comunicação. É claro que o formato e esse conceito, né, de mídia independente, mídia alternativa, não são novos e eles não nascem com o digital, né? Existiam versões impressas, né, também, né, de veículos alternativos anteriores à Revolução Digital, mas é claro que a internet popularizou o acesso, barateou as tecnologias todas para a produção de conteúdo e criou esse ecossistema no qual a gente está imerso, né? Que é um ecossistema super diverso, que tem vários formatos, vários modelos de negócios e várias estratégias de sustentabilidade financeira que são um pouco diferentes, né, do que o da chamada mídia analógica ou hegemônica, né? Ou enfim, como a gente queira chamar. Como é que vocês se chamam, gente? Tem alguma forma de nomenclatura que vocês acham que é mais adequada? Bom, Carol, no início do Amazonas Atual, a gente usou um slogan que tinha essa palavra independente, né? Era independente Uhum, e plural. Aí nossa ideia era de fazer um site de notícias. Eu não gosto da nomenclatura portal, porque portal acho que é o formato do UOL, que você tinha ali várias uhum, portas, né, para outros veículos. Eu chamo de site de notícias o nosso trabalho, o Amazonas Atual. uhum, E aos poucos eu fui abandonando esse termo independente, porque eu acho que não, a gente nunca é independente de verdade, né? uhum, A gente sempre tem problemas aí e é eu acho um termo muito pedante também, você dizer que uhum, é independente. É independente de quê, né? uhum, Aí eu concordo com você sobre mídia alternativa, eu acho que diminui o trabalho. Eu gosto desse termo jornalismo nativo digital também, né? Eu acho que uhum, o nosso site é isso. Eu trabalhei por muitos anos, 10 anos, no mesmo veículo de comunicação aqui, num grupo de comunicação, no Jornal Impresso. Depois fui para uma TV que não deu certo, uma TV de jornalismo, que não chegou nem a ser inaugurada. E eu parti para criar um site de notícias junto com um amigo advogado, que conversamos e a gente teve a, a ideia de criar um blog, depois virou um site, né? uhum, O jornalismo de interesse público, esse termo aqui, é muito óbvio, porque se não for de interesse público, não é jornalismo, né? Então, a gente
Eu chamo de jornalismo profissional. Eu acho que o nosso site é um site de jornalismo profissional. A Uhum, gente procura fazer um trabalho jornalístico profissional mesmo para um público que tem necessidade de ler notícias. E uhum, concorrendo com a grande mídia também, né? O que a gente convencionou chamar de grande mídia. Aqui no Amazonas, a gente tem alguns grupos de comunicação ainda, que tem televisão, jornal, jornal impresso, site de notícias, rádio, emissoras de rádio, e a gente disputa audiência também com eles nos sites, não na TV, claro. uhum, Mas uhum, no site a gente disputa audiência com esses veículos também. É claro que tem no Amazonas tem uma proliferação muito grande de sites de notícias e o pessoal chama de portal, né? O pessoal diz que tem mais de 200, né? uhum, E a gente está ali buscando uma audiência. Nosso site tem uma certa relevância na cidade de Manaus, principalmente, uhum, e no estado não tanto, porque a gente não tem muita audiência no interior do estado, né? uhum. O interior do estado tem muita dificuldade de internet, por isso a audiência é muito baixa Sim, da leitura de notícias pela internet. uhum. Mas eu gosto mais dessa nomenclatura de jornalismo Nativo profissional. jornalismo É, profissional. Uhum. eu acho que a gente pode se encaixar aqui dentro do jornalismo nativo digital. Eu acho, estou vendo aqui no chat o pessoal opinando, né? Irisvaldo diz que gosta de jornalismo nativo digital, Cássio chama de agência de comunicação, Isabelle se apresenta como veículo de comunicação popular alternativa e independente. É, Irisvaldo usa independente, mas não tá, diz que acha que não está atendendo tão bem. Eu vejo o independente como é muito uma demarcação política, né? Assim, nesse sentido, o jornalismo independente quer demarcar não fazer parte, por exemplo, independente no sentido de ser independente de grandes grupos de comunicação. Acho que o senso comum de alguma forma absorveu esse conceito, embora de vez em quando a gente responda a essa pergunta também. Independente de quê, né? Assim, porque depende sempre de alguma coisa, né? Depende de um financiador internacional, depende de que a audiência financie, né? De alguma coisa depende para existir. Mas acho que, de alguma forma, politicamente se posiciona fora, né? E é um conceito que eu acho que foi talvez o primeiro a ganhar mais amplitude, porque a gente já falava sobre o cinema independente, que era o cinema feito fora dos grandes estúdios, ou a música, aliás, a música independente também feita fora das grandes gravadoras. Então, acho que o jornalismo independente foi o primeiro assim que pegou. Por conta desse questionamento frequente, independente de quê, eu tenho visto surgir muito esse jornalismo de interesse público, que também eu acho que é uma provocação, viu, Valmir? É óbvio, porque senão não é jornalismo, mas eu acho que as organizações estão se posicionando e estão fazendo questão de esclarecer que existe um jornalismo que é de interesse privado, né? Existe um jornalismo ou algo que se chama jornalismo, ou que continua se chamando jornalismo, mas que atende a interesses privados. Por isso que aí seria jornalismo de interesse público. O nativo digital, ele é o mais neutro, né? Porque ele só diz respeito a informar que o meio já nasceu digital, né? Mas, nesse sentido, o UOL, por exemplo, é nativo digital, né? Está ligado a um grande grupo, mas nasceu no digital. E a Bem, mídia Carol, alternativa... Oi. Eu estou vendo é, que foi Cássio e Marco, Marco, né, que levantou. Oi, Marco. a gente gosta aqui de se autotitular jornalismo de serviço, Massa. porque a gente entende que o jornalismo é um serviço para a sociedade, Uhum. de informar e de ser a ponte entre a comunidade e os problemas da comunidade, as necessidades ou as boas notícias, né, para divulgar, e os interlocutores. Então, se tem um problema de falta de água em determinado bairro, eles ligam para a gente, olha, faltou, manda vídeo e tal, apesar de que hoje eles usam as próprias redes, porque hoje todo mundo é comunicólogo, né, Uhum. é fonte de notícia, mas eles sempre pedem o suporte a um veículo de notícias para que entre em contato com a concessionária de água, ou entre em contato com a prefeitura, ou com quem é de fato responsável para resolver isso. E o serviço que a gente encara é isso, é de poder, que a gente tem os contatos, né, das agências
de saneamento, ou da prefeitura, né, ou da prefeita, se no caso aqui Palmas é uma mulher, né, e dos órgãos responsáveis, e que esse contato da imprensa com os órgãos já é uma pressão para que se faça e se encaminhe a resolução, né, porque se não resolver, a gente vai de novo entrar em contato. Eu gostei ontem da sua definição, da especificação de, entramos em contato, mas com quem? Quantas vezes? Quanto tempo esperamos a resposta? Eu acho que isso é fundamental, porque demonstra a seriedade do trabalho jornalístico e também demonstra que realmente, de fato, não houve interesse na resposta. E isso Uhum. também é uma pressão, né? Então a gente encara isso como jornalismo de serviço. Massa. Cássio, Me ouvem? tá cortando um pouquinho, mas Alô? acho que estamos... Oi. Oi, tá cortando um pouquinho, mas acho que estamos ouvindo. Eu acho que deve ser o ventilador. Assim, quando a gente iniciou, a gente começou com esses termos, né? Jornalismo alternativo, comunicação comunitária. E eu queria te fazer uma pergunta, assim. Hoje já se intitula, tá, frente a tudo que a gente está vivenciando, né? As pontes e o que é que a gente está conseguindo alcançar, como eu pensar pessoas que a gente faz, etc. Mas aí a pergunta é, qual seria... Eita, Cássio, cortou. Eu não consegui ouvir a pergunta. Cássio caiu? Acho que caiu. Bom, vamos ver se ele volta. Aí eu respondo a pergunta. Eu fiz essa provocação, na verdade, mas o nome, né, pouco importa. É muito de como cada um se percebe, se observa, ou, enfim, se identifica, né? Meio autodeclaratório. Mas, de qualquer forma, a gente está falando sobre veículos que, sim, nasceram, né, digital, não pertencem a grandes grupos, geralmente são estruturas como as nossas, né, de pequeno e médio porte, e que enfrenta, acho que todos nós aqui no mesmo barco, em relação à definição dos seus modelos de negócios, né, e de suas estratégias de sustentabilidade. E aí vamos olhar um pouquinho, voltando um pouco na história, né? Agora uma história já bem mais recente, mas a gente deve a nossa existência, eu acho, ao pioneirismo dos blogs, né? Lógico que os primeiros sites jornalísticos, né, que passaram a existir na internet. Oi, Cássio, conseguiu voltar? Oi, tá ouvindo? Tu queres colocar a pergunta no chat, porque a gente não está conseguindo te ouvir bem, a gente ouve você cortando muito. Coitado, acho que caiu novamente, está bem ruimzinha a internet. Bom, mas só fazendo uma reflexão, voltando algumas décadas atrás, eu acho que a gente deve um pouco a nossa existência ao pioneirismo dos blogs, né? Porque os primeiros sites jornalísticos eram os sites dos grandes grupos de comunicação, né, que foram para a internet com suas versões digitais. Inicialmente era só uma transposição, né, um Ctrl+C, Ctrl+V do conteúdo do impresso na web. Depois, um pouco mais para frente, foram evoluindo nesse conceito até chegarem à ideia dos portais, né, dos grandes sites jornalísticos e também, né, dos portais, aí, como o Universo Online e outros que, além do próprio conteúdo, também funcionavam como portas de entrada, né, para outros sites, por isso a nomenclatura portal. Mas quem iniciou realmente a produção de conteúdo, e aí eu não estou dizendo que é necessariamente conteúdo jornalístico, né, mas a produção de conteúdo, né, para a internet foram os blogueiros e blogueiras, né? Caso a gente está vendo que você está com um probleminha, está bem ruim de te ouvir. Se você colocar a sua pergunta no chat, aí eu tento responder. E aí a gente aprendeu algumas coisas com os blogs, né? E com os blogueiros e blogueiras. Inicialmente, o blog nasceu como um diário pessoal. Vocês todos devem ter acompanhado esse momento, mas no início da internet, para criar um site, para criar uma página, você precisava ter conhecimento, né, de programação, mínimo de programação e de design. Mas a partir do surgimento dos CMS, né, que são os Content Management Systems, né, sistema de gerenciamento de conteúdo, como o Blogspot, o WordPress, o Wix e vários outros, essas ferramentas, né, elas sim colocaram
na mão de pessoas comuns, ou seja, pessoas que não eram jornalistas ou autoridades ou especialistas, às vezes até eram, né? Porque eram médicos, por exemplo, falando sobre saúde, ou, sei lá, advogados falando sobre direito, mas pessoas que não faziam parte de grupos de comunicação e passaram a, usando essas ferramentas, se tornarem emissores de informação, passaram a influenciar alguns mercados, influenciar algumas áreas, passaram a furar grandes meios e principalmente passaram a ganhar dinheiro com isso, né? Inclusive blogueiros e blogueiras que não eram jornalistas inauguraram alguns dos modelos de negócios que a gente só veio pensar nisso depois, né? Eu acompanhei essa transição, essa transformação do Diário de Pernambuco, né, que eu já mencionei, o jornal mais antigo em circulação na América Latina, e a gente foi para a internet em 97, apenas com a versão, né, do conteúdo do jornal impresso no site. Até então, zero modelo de negócio ou perspectiva de geração de receita. E quando a gente passou a tentar ganhar dinheiro com o site, a fonte de receita que a gente contemplava, enxergava no horizonte, era apenas a do jornalismo tradicional, que era a venda de anúncios. Enquanto isso, pessoas que tinham interesses ou que escreviam e atualizavam blogs como hobby passaram a profissionalmente, né, ganhar dinheiro vendendo conteúdo patrocinado, também anúncios, eventos, um pouco mais para frente até licenciando produtos, etc. Eu lembro quando eu fiz uma cobertura, eu fui cobrir tecnologia na época, inícios dos anos 2000, e eu fui para o Rio Grande do Sul para uma viagem da Intel, né, fabricante de processadores e de computadores e tal, processadores, né? E tinha jornalistas de tecnologia do Brasil inteiro, estava lá pelo Diário de Pernambuco, mas estava Folha, estava Estadão, estava o Globo, estava, sei lá, Zero Hora, estava um jornal do mundo inteiro, e do mundo, do Brasil inteiro, e um grupo de blogueiros de tecnologia. Foi a primeira vez que eu vi e a gente ficou, assim, até um pouco enciumado, porque os blogueiros de tecnologia eram muito mais bem tratados do que a gente, assim, eram muito mais tinha muito mais atenção, né, dos assessores, dos executivos da Intel, que conhecia eles pelo nome, que conversava, que interagia muito mais do que a gente, que éramos setoristas, né, de veículos conhecidos e etc. E ali eu entendi que alguma coisa muito séria estava acontecendo, né, e que os assessores e os executivos, a própria empresa estava muito mais interessada na cobertura que tal blogueiro estava fazendo do que o que iria sair no diário, ou mesmo o que iria sair na Folha de São Paulo, etc. E aí, assim, se criaram pessoas como Camila Coutinho, por exemplo, né, que é pernambucana, que começou com um blog de moda, hoje ela tem uma linha de maquiagem, de produtos licenciados em seu nome e tal, enfim. E depois, com as redes sociais, né, nasceram, surgiram os influencers, e a gente sabe, alguns influencers são porque produzem conteúdo, às vezes conteúdo até de boa qualidade, outras vezes não. A gente sabe que pessoas que são influencers e que ganham muito dinheiro só existindo, né, ou mostrando seu dia a dia, mostrando na academia, mostrando o que comem, mostrando o que fazem, etc. Esse é um outro fenômeno que não tem muito a ver com jornalismo, mas que tira a atenção, né, dos nossos conteúdos e recursos também, uma vez que as marcas, né, procuram se associar muito mais, às vezes, dependendo da marca, do público com quem quer falar, muito mais com esses influencers do que necessariamente com veículos jornalísticos, assim, mais profissionais. Então, o pioneirismo dessa geração de receita, já que a gente está focado aqui na captação de recursos, veio realmente desse movimento dos blogueiros e blogueiras. E o que a gente aprendeu com eles era, primeiro, uma forma de pensar e de criar o conteúdo própria para o meio em que ele nasceu, ou seja, mais uma vez, transposição do conteúdo não funciona, então eles produziam já com uma linguagem mais própria, fosse no YouTube, fosse no próprio texto do blog, ou hoje, como acontece no Instagram e no TikTok, a gente entende que as pessoas que se dão melhor nesses meios são as pessoas que melhor falam a língua daquele canal, né? E aí eu nem estou julgando, nem estou emitindo juízo de valor sobre fazer dancinha ou não fazer dancinha e tal. Mas as pessoas que conhecem, entendem, né, dominam e aproveitam a linguagem daquele meio,
né, são as que tendem, né, a ter mais audiência, consequentemente, mais receita. Então, primeiro a gente entendeu que a gente precisava aprender a falar a linguagem, né, da plataforma, do meio, onde a gente com quem a gente queria falar. Eu lembro, por exemplo, no Diário, quando a gente começou a produzir conteúdo para conteúdo em vídeo, a gente contratou uma repórter que tinha sido uma repórter de TV, colocou um microfone na mão dela, colocou a marca do site no microfone e colocou a menina para ir para a rua para fazer matéria como se fosse uma televisão. E ela fazia passagem, estamos aqui no terminal de ônibus, não sei o quê. Quando a gente ia assistir isso no YouTube, a gente via que não fazia o menor sentido, assim, era uma coisa deslocada, não era televisão, né? YouTube não é televisão, como podcast não é rádio e tal. E as pessoas que já nasceram, né, produzindo conteúdo para a internet entendiam e tinham muito mais facilidade com isso do que nós mesmos. Outra coisa que a gente aprendeu com blogueiros e blogueiras foram novos modelos de negócios, né? Por exemplo, o que a gente chama hoje de conteúdo patrocinado, ou branded content, ou conteúdo para marcas, era o que os blogueiros começaram fazendo, né? Então, marcas que patrocinavam um determinado conteúdo feito por uma pessoa que escrevia sobre moda, ou que escrevia sobre tecnologia, ou que escrevia sobre, né, com leitores, leitoras, com internautas, enfim, com fãs, né, que essas pessoas passaram a ter fãs e muitas vezes cobrando ingresso, né, para esses eventos, ou enfim, organização de eventos para discutir assuntos afins àquela cobertura daquele blog. A gente tem hoje a realização de eventos, não sei se as organizações de vocês, né, fazem eventos ou já tiveram essa experiência, mas hoje é uma fonte de receita, né, para vários sites jornalísticos, alguns inclusive com muito sucesso. Ontem eu citei o Texas Tribune, né, que é aquele jornal do Texas, que é uma referência mundial em jornalismo independente, e eles têm um evento que eles fazem anualmente, o jornal fica na cidade de Austin, no Texas. Um evento que eles fazem anualmente e que gera literalmente milhões em receita para o jornal. E é um evento que não é para discutir jornalismo, né? É um evento que é para discutir tecnologia, futuro, sustentabilidade, e eles trazem shows, né? Tem uma programação cultural muito boa, tem grandes nomes, né, da política, da ciência, né, da cultura também, debatendo temas, né, relativos à cidade, relativos aos problemas da cidade ou do mundo, né? E é um grande evento que tem patrocínio de grandes marcas, tem grandes shows, etc. né? Então, eventos... Aqui em Pernambuco, a gente tem um podcast que chama 45 Minutos, não sei se vocês já ouviram falar, é um podcast de esportes, são jornalistas que eram, inclusive, do Diário de Pernambuco, cobriam esportes no jornal, e começaram a fazer um podcast ainda estando no jornal, depois saíram e foram para, enfim, fazer isso por conta própria, né, de forma independente, e eles promovem eventos, campeonatos de FIFA, né, campeonato de jogo online. Teve uma época, na época daquele seriado Game of Thrones, que eles fizeram um evento o podcast é sobre esporte, não tem nada a ver com um seriado nem com televisão. Só que como eles eram muito fãs do seriado, antes de começar o episódio na segunda-feira, eles sempre comentavam o episódio do domingo, né, da série Game of Thrones. E os ouvintes foram adorando isso, foram se identificando, foram querendo e pedindo mais, a ponto deles, no dia do último episódio, da última temporada do Game of Thrones, eles fizeram um grande evento e lotou um bar, né, aqui no Recife, ficou gente lá de fora querendo entrar e tudo, cobrando ingresso para isso, para assistir a final de Game of Thrones com eles, né, lá no bar, comentando ao vivo, e tal, interagindo. Esse sentimento de proximidade, né, essa sensação de comunidade, né, que o podcast, por exemplo, permite, promove e faz com que você tenha a realização de eventos, né, como uma possibilidade, né, uma fonte de receita que pode ser interessante, né? Outra fonte de receita também que os blogueiros e blogueiras fizeram antes do que os sites jornalísticos era a oferta de cursos, por exemplo, né, enfim, aulas, e aí tem um site que é de fotografia,
Fotografia DG, né, que era durante um período o maior site de fotografia, sobre fotografia, né, no Brasil. E um cara que não era fotógrafo, nem era jornalista, ele era programador, apaixonado por fotografia, começou a escrever sobre, virou um portal, aí sim, virou um portal e um site enorme. E ele vendia tutoriais, e-books e cursos de fotografia, né, não só dados por ele, mas por outros profissionais de várias áreas, para leitores e leitoras do que começou como um blog, né, um blog de fotografia. E outra possibilidade também, parcerias com marcas, né? Também isso é uma coisa que os influencers fazem até hoje, né? Fazem ainda mais, com uma escala de valores gigantesca e que a gente normalmente, inicialmente, não fazia no jornalismo. Então, sim, aprendemos novos modelos de negócios e novas fontes de receita, né? Com esse movimento dos blogueiros e blogueiras profissionais. E eu acho que uma outra lição importante para a gente é essa de encontrar o nicho, né? Encontrar um grupo, ou um tema, ou um território, ou um vácuo, né, na cobertura local, para oferecer, para preencher, né, com o seu conteúdo. Você não tem, por exemplo, um blogueiro que é de tecnologia. Ele pode até em algum momento comentar sobre esportes ou falar alguma coisa sobre cultura, mas o foco ali é pessoas que gostam de tecnologia em tal lugar, e não sei o que, tal, tal, tal. Essa ideia do nicho, de um público que pode até ser um público pequeno, que não é um público gigantesco de massa, né? Mas é um público engajado, participante, enfim, interessado, disposto a pagar, né? Às vezes você encontra esse podcast mesmo no 45 minutos, os meninos, o podcast é disponibilizado no Spotify, em todos os tocadores, sem ser cobrado por isso, mas eles têm um programa de membros, né, de aliados, eu não sei como é que eles chamam, que a pessoa passa a ter uma convivência, né, com eles. Tem um grupo de WhatsApp, participa de grupo de WhatsApp, de encontros presenciais, como eu já falei. Então, é essa ideia, você encontrar um nicho, né, e conhecer a audiência e se relacionar com ela num nível mais personalizado, né? Acho que é isso que as pessoas buscam, né? Um nível mais personalizado, criando um senso assim de proximidade e de comunidade. Diz, Vanessa. Eu fico pensando, já estou pensando nisso há algum tempo, quando a gente pensa em jornalismo de nicho ou o jornalismo especializado, se faz sentido numa cidade pequena, isso eu estou falando muito da minha realidade aqui, né? Uhum, O estado todo tem 650 mil pessoas, o estado, a cidade, né, a capital tem 500 e alguma coisa. E aí eu uhum, fico pensando, né, se a gente segmentar tanto assim, focar tanto numa editoria específica ou num nicho específico, se numa cidade pequena a gente consegue ter esse público. uhum, Porque assim, eu acho que hoje muitos dos que estão participando aqui do curso falam para todo mundo para tentar é, ter público, né? uhum, E aí eu fico, uma vez até um colega perguntou assim, sobre jornalismo especializado aqui, e assim, ainda hoje eu não consigo pensar no jornalismo especializado em regiões remotas, digamos assim, né, por uhum. conta da quantidade de pessoas. Eu queria saber a tua opinião e É, dos colegas também. ah, nesse sentido, assim, você encontrar, por exemplo, você falar sobre esportes ou só sobre esportes numa cidade muito pequena, que às vezes, sei lá, nem tem um time, né, local, nem tem uma cena esportiva movimentada, eu também acho que aí você vai estar correndo o risco de segmentar demais. Eu acho que nos veículos de locais muito pequenos, o que pode ser o nicho é o noticiário hiperlocal, né? Assim, só você está cobrindo aquele território, só você está cobrindo aquela cidade que não tem cobertura de nenhum outro veículo a não ser você, né? Já é, de certa forma, um nicho, né? Já é encontrar um vácuo, na verdade, na cobertura que o Jornal da Capital, ou, sei lá, de outros estados, obviamente, que não está cobrindo, né? Então, assim, essa questão do nicho, ela vale, concordo com você, para algumas realidades e para outras, não. Agora, do nicho,
O que eu acho que, independentemente de ser nicho ou não, mas assim, essa ideia de comunidade, né, de ter um relacionamento personalizado com a sua comunidade de leitores, mesmo que você esteja tentando falar sobre vários assuntos, né, mas você se relacionar com a sua audiência num nível personalizado, criando esse senso assim, de pertencimento, sabe, e esse senso de comunidade. Mesmo que a cobertura seja um pouco mais abrangente, porque você vai ter que, de alguma forma, estar falando sobre tudo, até porque às vezes é só você, né, que está falando sobre isso ali naquela cidade. É só você que está tratando da política local, ou só você que está tratando da cultura local, né, porque é o único veículo, ou, enfim. Então, claro, essa questão é muito caso a caso, né, Vanessa? Tem que ser muito da realidade de cada território, de cada lugar, de cada de leis de mercado também, assim, né? De oferta e procura, né? Se a gente tem mais de um veículo, se tem mais gente fazendo conteúdo, aí dá para você pensar. Não, aí tá todo mundo falando sobre tudo, eu vou focar aqui na questão, sei lá, de política local. Mas se só tem você, né? Ou se você é o maior veículo, aí talvez a minha vitória é um pouco mais abrangente. Mas, de qualquer jeito, ainda assim, eu acho que não dá, bom, falando um pouco talvez aqui da minha realidade, né? Não dá para falar sobre tudo. Até porque as equipes são muito pequenas. No caso da Marco Zero, a gente tem alguns eixos de cobertura. A gente não cobre tudo. A gente cobre defesa da liberdade de expressão da democracia, a gente cobre direitos humanos, né? Sempre as nossas coberturas têm o viés de promoção e defesa dos direitos humanos, e a gente cobre algumas áreas, assim, planejamento urbano, por exemplo, que é um problema muito grave aqui no Recife, a gente não tem uma cobertura local muito boa, a gente cobre grupos subrepresentados, então a gente não fala sobre esportes, por exemplo, a gente não dá resultado de jogo, a gente não fala sobre cultura, a não ser que seja, por exemplo, sei lá, cultura periférica ou cultura que não sai, né, na mídia tradicional, sabe? Ainda assim, a gente escolheu, né, algumas, mesmo que seja mais de um tema, não é um tema só, né, mas a gente tem um conjunto de pelo menos, sei lá, é, entre 3 e 5 eixos prioritários de cobertura, sabe? Eu acho que sempre dá para recortar um pouco, até para que você possa fazer uma cobertura mais aprofundada, né? Principalmente quando a equipe da redação é uma equipe muito pequena, né? Não sei se eu respondi tua pergunta. Sim, sim, era mais uma Uhum. indagação, assim, né? Se era uma coisa que só eu pensava, se Não, não, faz sentido, né? já Às estava vezes assim. na minha cabeça há algum tempo, assim, né? E aí, pensando É. nessa questão de nicho, me lembrou isso aí de novo. Mas essa ideia, né, do nicho, do público segmentado, da relação mais próxima com a audiência e tal, esses novos modelos de negócios e essa ideia de novas linguagens, né, de uma linguagem adaptada àquele meio, né, a gente deve a esse pioneirismo aos blogs. E aí depois o jornalismo, né, começou enfim, a gente começou a criar as nossas organizações, né, nativas digitais, os nossos sites. E aí o principal custo para a gente, e acho que isso é comum a todos nós que estamos aqui, é a mão de obra, né? Afinal de contas, a estrutura geralmente é uma estrutura muito pequena e a tecnologia é muito barata, né? A gente tem que pagar, obviamente, tem que pagar provedor, né? Tem que pagar, enfim, domínio, né? Tem um custo ou outro que seja de estrutura, ou de tecnologia, licença de software, etc. Mas eu acho que para todos nós, o principal custo, né, que a gente tem é exatamente o custo da mão de obra. Só que para fazer jornalismo, aí tem um pouco a ver com isso que a gente estava falando, Vanessa. A gente precisa ainda, mesmo que seja uma cidade muito pequena, a gente pensar num posicionamento cuidadoso, assim, o que é que a gente vai falar, sobre o que é que a gente vai falar, o como é que a gente vai falar. A gente precisa de um planejamento estratégico, que é um tema que a gente vai conversar na aula da quinta-feira. Amanhã a gente vai conversar com o Sérgio Miguel. E também habilidade de negócio, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, de que a gente precisa, normalmente, não
Hoje eu sou aqui diretora de uma escola de comunicação da universidade. A gente lançou um currículo novo do curso de jornalismo esse ano. A gente está na segunda turma, né, do currículo novo. E o currículo novo é muito, muito, muito voltado para empreendedorismo e gestão. O currículo anterior era de 2015, aqui no Recife, e a gente tinha uma disciplina que tratava dessa questão de gestão de negócios jornalísticos. E agora a gente aumentou essa quantidade de disciplinas e aumentou também o conteúdo e as emendas do que a gente pode oferecer para que a gestão, né, do negócio do jornalismo seja, é, enfim, mais fácil para a gente, né? Porque não aprendemos isso, nos nossos cursos, na sua maioria. Então, a gente precisa entender esse custo que vem, né, da mão de obra, a gente precisa ter um posicionamento assim muito cuidadoso, um planejamento estratégico para entender o que a gente quer fazer e como é que a gente quer chegar lá, onde é que o que a gente quer alcançar, habilidades, né, de negócio também. E aquela coisa que eu também já tinha comentado, né? Não existe uma fórmula pronta, né? Se existisse, seria muito fácil, né, para todo mundo alcançar a sustentabilidade. Mas são cenários tão diversos, tantas possibilidades que vêm da tecnologia, que vêm dos recursos, né, que vêm do momento histórico que a gente vive, que não tem uma forma. Antes, se você quisesse ganhar dinheiro com o jornalismo, você ia abrir um jornal, se você tivesse recurso para isso, você ia vender anúncios, fazer assinatura e pronto. Se o seu conteúdo fosse bom, você iria ser bem-sucedido, se não, você não iria, né? Você sabia como fazer para ganhar dinheiro com o jornalismo, em qualquer meio. Na internet, as possibilidades são tantas, né, que não existe realmente uma fórmula pronta para isso. O que eu acho que existe, eu acho não, tenho certeza que existe, é uma demanda reprimida por bom jornalismo, né? Essa sempre houve, sempre vai haver, boas ideias, né? E também por novas formas de pensar, de praticar e de financiar, né, o jornalismo digital. E aí, quando a gente pensa em organizações jornalísticas nativas digitais, a gente tem basicamente dois formatos, né, que são as organizações com fins lucrativos e as organizações sem fins lucrativos. Isso eu estou falando, claro, em relação à natureza jurídica das organizações. Com fins lucrativos, vocês sabem disso melhor do que eu, é qualquer negócio cujo objetivo principal é gerar lucro a partir de operações regulares. E a organização sem fins lucrativos é uma organização que a finalidade principal é promover o bem público em vez de obter lucro. Mas veja, não existe uma hierarquia, eu não estou hierarquizando, dizendo um é bom e outro é mau, de forma nenhuma. Um é nobre e o outro não é. Na verdade, eu gosto muito dessa ideia também do professor Rosenthal Calmon, ele disse isso para a gente lá em 2015, né, quando a gente estava conversando com ele sobre formar Marco Zero, que a única diferença que deve existir entre uma organização com fins lucrativos e uma sem fins lucrativos, na hora de pensar a receita, é só porque nas organizações com fins lucrativos o lucro ele pode ir para o bolso, né, do dono. E nas organizações sem fins lucrativos, o superávit, ou seja, que não se chama lucro, né, se chama superávit, mas o que sobra, né, tirando todas as despesas, o que sobra obrigatoriamente tem que ser reinvestido no negócio jornalístico. Essa é a única diferença. Isso não significa trabalho voluntário, isso não significa que as pessoas têm que trabalhar sem receber, não significa que tem que pagar pouco, muito pelo contrário, né? Na Marco Zero, a gente hoje paga um salário que é mais alto do que o salário que a maioria das redações aqui do Recife paga. A gente tem isso como princípio, né, de que o trabalho tem que ser remunerado e a gente quer remunerar bem as pessoas, tá? A gente quer captar recurso, a gente quer que sobre o dinheiro, só que o dinheiro que sobra a gente não pode dividir entre nós, né, os fundadores. A gente é obrigado a reinvestir no negócio e a reinvestir contratando mais pessoas, aumentando o salário, investindo em grandes coberturas, viagens, etc. Sabe? Essa é a única diferença. A gente fez essa pesquisa, essa pergunta na pesquisa das organizações aqui do Matopiba Amazônia Legal,
a gente tem a maioria de vocês, né, de quem respondeu a pesquisa, se apresentou como empresa com fins lucrativos. Não tem natureza jurídica, 17% é informal, 11% é uma organização ou associação sem fins lucrativos, 23% é MEI, né, microempreendedor individual, e acho que uma organização se apresentou como EIRELI, que é uma espécie de MEI, mas tem uma diferença. A Havana, né, que é a professora de contabilidade e de formalização, vai falar um pouquinho isso para vocês. Aqui tem alguém que é organização sem fins lucrativos, que está aqui. Todos vocês são com fins lucrativos ou então MEI, é isso? Ou sem natureza jurídica? Vanessa tem fins lucrativos, só não tem o lucro. Essa escolha, gente, ela tá. A Vanna vai falar bem melhor para vocês sobre as implicações e as características contábeis, né, de um e de outro, mas só para vocês saberem, tem algumas fundações de financiamento internacional que só financiam organizações sem fins lucrativos. Outras não, financiam organizações com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Irisvaldo, eu perguntei se tem alguém aqui, alguma organização que seja uma organização sem fins lucrativos. Marco, Simples Nacional, é Sim, organização a com gente fins lucrativos. a gente é simples desde o começo que a gente abriu uma empresa. Uhum, Então, uma empresa normal, uhum, CNPJ limitada. é. A Associação Sem Fins Lucrativos, a gente também, né? Marco Zero também tem o CNPJ, só que tem o estatuto. O Sérgio está aqui? Não. O vice-Sérgio Miguel chegou. Ele vai falar um pouquinho também sobre isso amanhã, a gente vai detalhar um pouco melhor o caso da Marco Zero, mas a gente, desde o início, optou por ser uma organização sem fins lucrativos, por uma questão de princípio, também nessa perspectiva de que a gente, para concorrer a alguns editais e alguns financiamentos, principalmente por fundações internacionais, tem que ser sem fins lucrativos. O MEI, Você está me obviamente, é mais... ouvindo? Almi, Oi, Almir. bom, além de eu ter o jornal, o Alerta Rondônia, que é uma empresa com fins lucrativos, nós temos uma associação, que ela é uma associação também no meio jornalístico, que não é com fins lucrativos, tá? O nome é quase igual, né? O nosso é Arjore, e de vocês é Arjor. Uhum. Então, nós temos essa entidade aqui na região, né? Que é a Associação dos Proprietários dos Jornais Eletrônicos de Rondônia. Uhum. Que legal, não Tá? conhecia não a Jori, nossa irmã. Agora, depois vocês podem pesquisar aí, que tem algumas fotos, algumas coisas aí, Uhum. só que também nosso site está fora do ar, né? Porque tem muita despesa e a gente não deu conta de manter ele no ar, então a gente tirou Uhum. do ar. Mas tem também essa entidade que chama Ajore. Massa. Mas vocês não produzem conteúdo, né? Vocês são uma associação de jornais eletrônicos. Sim, no começo que a gente estava com a Ajore, a gente produzia conteúdo, não só nós aqui da associação, mas no estado inteiro de Rondônia, sabe? A gente formava assim, tipo uma agência de conteúdo, de notícias, que a gente colocava essas notícias de nível de estado dentro do site da Ajore e os colegas, né, do estado beneficiavam com essas matérias. A gente tinha também a assessoria jurídica, essas coisas assim. Mas só que o tempo foi passando e as pessoas foram incomodando e ela está bem fraquinha. A gente faz todo ano, a gente faz um encontro uma vez por ano, aqui no finalzinho do ano, que é homenageando alguns jornalistas, policial, autoridade, as pessoas que fez o bem ali no estado, aqui no estado, faz uma homenagem no final do ano, que a gente dá um certificado e um troféuzinho dessas pessoas que ajudam, né? As nossas entidades, nossos sites no estado. Aí cada proprietário, cada jornalista que tem seu veículo de comunicação, que é um site ou um jornal dele,
eles indicam algum empresário, algum comerciante que ajudaram eles durante o ano, para a gente. E cada ano a gente faz uma cidade diferente aqui do estado de Rondônia. Massa. A gente vai entrar mais nesse assunto, aliás, vocês vão entrar mais ainda nesse assunto da natureza jurídica com a Havana, porque ela vai explicar as implicações de um e de outro, mas eu trouxe para o conteúdo dessa aula porque as fontes de receita, né, as formas de financiamento são um pouco diferentes de um e de outro. Por exemplo, a Marco Zero a gente não aceita anúncio, né, não tem nenhum tipo de anúncio, nem de empresa pública, nem de empresa privada. E, enfim, a gente tem o nosso financiamento a partir de fundações internacionais, doações dos leitores, né, e outras fontes de receita. Falei isso ontem, não acho que o anúncio é necessariamente o vilão, né? Tem várias organizações sem fins lucrativos que aceitam anúncio, fora do Brasil, e acho que aqui no Brasil também. O que eu acho que é importante ter realmente é a transparência. E uma outra coisa que vocês precisam ficar atentos e que isso impacta a sustentabilidade é que todo mundo começa como MEI, claro, né? Mas em algum momento, para o negócio crescer, para alcançar a sustentabilidade, tem que formalizar, deixar de ser MEI, né, para ser ou uma empresa, né, ou uma associação sem fins lucrativos, principalmente se você tenta buscar financiamento internacional, né? Tem fundações e às vezes programas de bolsas e grants, etc., que você não pode concorrer sendo MEI. Tem um programa que é do Facebook, que é Meta, né? E o ICFJ, que é um programa chamado Acelerando a Transformação Digital, que esse ano fez uma seleção e tinha um valor, né? Tinha um recurso que era de US$ 15.000. Se apresentava um projeto, era Acelerando a Transformação Digital, era um projeto para financiar projetos de aceleração de transformação digital em organizações jornalísticas. Então, se você é uma empresa, né? Ou seja, se você tem uma empresa, ou então uma associação sem fins lucrativos, você concorria a um valor que era de US$ 15.000. E eles também criaram um financiamento que era para pessoa física, que aí poderia concorrer com o MEI, mas, se eu não me engano, o recurso era US$ 2.500, né, para você executar um projeto. Podia ser um podcast, criação de uma newsletter. Vou mostrar, depois eu vou dar link de alguns desses programas e vocês devem conhecer também. Mas essa decisão sobre a hora de deixar de ser MEI, explorem bem muito a Havana para isso, porque é claro que isso tem um custo, né? Isso tem um custo que às vezes não é um custo tão barato, às vezes também não é tão caro, mas você tem que ter um estatuto, tem que cumprir uma série de obrigações, né? Assim como também para poder abrir uma empresa, mesmo que seja uma empresa com fins lucrativos. Mas isso impacta a sustentabilidade porque isso ou limita, né, ou viabiliza a adoção, né, de algumas fontes de receita. Quanto ao formato, né, dessas organizações, quanto ao conteúdo, na verdade, dessas organizações digitais, a gente tem, basicamente, as que se identificam como hard news, a gente tem o nicho, né, que a gente já estava falando, jornalismo investigativo, jornalismo hiperlocal, jornalismo de contexto, que é como faz o Nexo, por exemplo, né, que é essa ideia de explicar as notícias. O Nexo é inspirado num site chamado Vox, Vox Media, que é exatamente isso, a ideia de que as informações elas estão por aí, elas estão dispersas, né? E alguém precisa contextualizar, né? Gosto dessa ideia de ordem de contexto. A Vox é incrível, né? E o Nexo, que é uma organização que é parte da AJO, que eu tenho uma admiração enorme, faz esse formato, né? Esse gênero, né? De ordem de contexto. Também tem as fact-checking, né? As organizações, né? Sites que fazem checagem, lupa, aos fatos e vários outros. Também é um grupo de organizações que a gente pode chamar de jornalismo identitário, ou seja, falam para e sobre um determinado grupo social. Eu acho que um exemplo é o Alma Preta, né? Alma Preta Jornalismo, que faz uma cobertura com recorte de raça. Gênero e Número também, que é uma organização que faz matérias de jornalismo de dados com recorte de gênero. Asmina, né, também, que é um veículo feminista, né, que fala sobre mulheres, feminismos, enfim.
Então, você pode ter também esse formato, né, que você fala sobre e para um determinado grupo social. Você tem o jornalismo de dados, você tem o jornalismo de soluções, né? Eu falei um pouco sobre isso. As pessoas dizem que elas estão tão cansadas, né, que elas estão tão saturadas de só terem má notícia, tragédia, etc., que algumas organizações hoje fazem jornalismo de soluções, ou seja, aponta o problema, mas também aponta um caminho para a solução. Acho que é um conceito, né, também bastante interessante. Na pesquisa que a gente fez aqui, até mostramos o resultado na quinta-feira, um pedaço, mas a maioria de vocês que está aqui se coloca, né, se apresenta como hiperlocal. 50% das organizações se apresentam como organizações hiperlocais. 12% especializada, 12,5% investigativa, tem um percentual hard news, e alguém colocou aqui regional, jornalismo de dados, algumas organizações, e regional, com cobertura do factual e pautas investigativas. Eu estou mostrando esse panorama que é para depois mostrar as fontes de receita, né, que existem para cada uma dessas, quer dizer, não para cada uma, mas para esses formatos, que é o que, em geral, se organiza, né, essa mídia chamada nativa digital. Em relação ao meio, obviamente, o site, né, algumas aqui são perfis das redes sociais, a gente até tem na AJOR algumas organizações que não tem site ou canal, ou não estão em nenhuma plataforma, quer dizer, estão em redes sociais, também pode ser um canal no YouTube, podcast impresso, ou então multiplataforma, como, enfim, você ter mais de um formato. Que foi, Vanessa, que você botou aqui, choquei, não entendi não. Depois, Vanessa, explica. Ah, o perfil choquei, sim, exatamente. Pois é, o famoso choquei. Aqui a gente tem um perfil que chama Recife Ordinário, que é um perfil que nasceu com uma proposta de humor, continua sendo, mas as pessoas, principalmente os jovens, se informam sobre o Recife Ordinário, pelo Recife Ordinário. Eles dão algumas notícias, algumas coisas que são mais, enfim, às vezes, sei lá, teve uma chuva muito forte aqui no Recife. Aliás, nesse dia da chuva, eles fizeram uma excelente cobertura. Inclusive, conseguiram que a polícia fosse, os bombeiros fossem de helicóptero resgatar uma família que estava ilhada no telhado de uma casa. Alguém mandou essa informação para o perfil viralizou esse vídeo da família e terminou mobilizando o socorro, né, por conta do perfil. É um movimento perigoso, choqueia, extremamente perigoso, né, porque pega as informações dos jornais, como você falou, publica como sendo sua e às vezes tem uma audiência que é muito maior do que a fonte original da notícia, né? Quando a gente perguntou para vocês quais são os formatos de texto produzidos predominantemente, a maioria de vocês escolheu, né, texto, foto, e vídeo. Acho que todas as organizações que a gente ouviu da pesquisa, só tinha, das 17, tinha uma que era só um perfil em rede social. Isso também traz impacto nas possibilidades, né, de fontes de receita, né, para esses veículos. Mas eu trouxe hoje também uma pesquisa chamada Ponto de Inflexão, não sei se vocês conhecem, que é uma pesquisa realizada pela Sembra Mídia. A Sembra Mídia é uma organização, né, de fomento, inclusive, ao jornalismo nativo digital, que fez entrevista com 100 líderes de organizações de mídia nativa digital, na Argentina, no Brasil, Colômbia e México. A Marco Zero foi uma das organizações entrevistadas. Também ouviu 49 organizações na África e 52 no Sudeste Asiático. Ponto de inflexão, uma pesquisa super interessante para a gente pensar sustentabilidade, fontes de receita, modelos de negócio, porque é uma pesquisa sobre nossa realidade, assim, são veículos nativos digitais, porque o Digital News que eu mostrei ontem abrange tudo, tanto os nativos digitais quanto a mídia tradicional. Por ponto de inflexão, entrevista apenas líderes, né, de organizações nativas digitais e com esse foco no sul global, né? Tanto é que está aí América Latina, África
e Sudeste Asiático. Então, são realidades, claro, que é muito diferente. Você vê a Tailândia, né, a possibilidade de jornalismo nativo digital, de sustentabilidade financeira de um veículo da Tailândia com um veículo de Gana e com um veículo aqui no Brasil. Lógico que tem guardadas todas as diferenças, mas a gente tem também é, muitas semelhanças, né, e muitos insights, né, que podem vir também dos dados que essa pesquisa traz. Então, a pesquisa mais recente, ela foi divulgada em 2021, e ela começa mencionando dos dados, né, daquele ano 2021, o que mais, entre os principais achados, a questão da violência, né? Imagina que fundadores de empresas, né, de startups ou de associações sem fins lucrativos, mas enfim, imagina que empresário ou que empreendedor, né, começaria, assim, além de todas as dificuldades que precisa enfrentar quem está empreendendo no jornalismo, ainda fazer tudo isso em meio à possibilidade de sofrer ataque online, de sofrer violência física, né, ou até assassinato, como infelizmente é comum, o assassinato de jornalistas, principalmente na América Latina, enfim, em países mais autoritários, de uma forma geral, né? Então, assim, 82% disseram já ter sofrido algum tipo de ameaça física ou digital. Quando a pesquisa pergunta sobre quais são as fontes de receita, a principal nessa ordem, tá? Em primeiro lugar, aparecem as subvenções, ou seja, financiamento por parte de fundações internacionais, empresas públicas e privadas. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns desses financiadores. Em segundo lugar, aparece a publicidade, né? E aí, tanto a publicidade baseada na venda de anúncio, quanto a publicidade programática, né? Conteúdo branded content, né? Conteúdo para marcas, etc. Em terceiro lugar, serviços de consultoria. Em quarto lugar, serviços de conteúdo. E, em quinto lugar, receitas dos leitores, tá? Lembra que a gente viu que as pessoas estão menos propensas a pagar, então, realmente, as receitas vindas de leitores são o último lugar, né, entre as fontes de receita dos principais veículos da América Latina, África e Sudeste Asiático, tá? Essas subvenções de fundações privadas ou organizações filantrópicas são 32% dos veículos têm essa como principal fonte de receita, 10% tem a criação de conteúdo para clientes que não são da mídia, 9% conteúdo patrocinado ou publicidade nativa, 8% publicidade local vendida pela equipe do site, 4% doações de pessoas físicas, 4% outros serviços de consultoria para cliente, 3% subvenção de organizações governamentais, 2% programa de treinamento para clientes que não são jornalistas e 2% assinaturas no site da organização. Vocês têm alguma fonte de receita diferente dessas que estão aqui? Alguém tem alguma fonte de receita diferente? Todo mundo está mais ou menos dentro desse escopo, né? Oi, não, a nossa empresa aqui, posso falar? Desculpe. Pode, claro. A nossa empresa aqui é uma agência de conteúdo, agência produtora de conteúdo. Então a gente também participa dos editais, Aldir Blanc, vamos entrar agora na Paulo Gustavo. Aqui a gente Uhum, produziu um longa-metragem chamado Lendas do Cerrado, sobre a cosmologia da criação de 4 grandes povos indígenas. uhum, Daí a gente também produziu um outro livro chamado Guerreiras Populares Quilombolas, com mais de 40 lideranças indígenas não, quilombolas dentro das comunidades, espalhadas nas 11 comunidades quilombolas aqui no estado. Então são fontes alternativas, né? A uhum, gente ficou com os livros, eu também escrevi um romance policial que também agora vou tentar transformar em filme pela própria empresa. E a gente faz parcerias também com produções, né, com outras. E a gente também está fazendo parceria agora, e já fica a dica para os outros estados aí, para divulgar os premiados para anunciar no nosso site. Então, os premiados precisam de mídia de divulgação para lançamento do filme, ou do livro, ou do teatro, uhum, ou da peça, ou espetáculo, que seja. Então, a gente faz uma matéria antes sobre a produção, põe lá 7 dias de banner para a semana do lançamento
e faz uma matéria de repercussão. Então, a Massa. gente vende esse pacote e já solicita para os produtores culturais daqui para incluírem no projeto, né? Uhum. Então, a gente faz um pacote, né? Depende do tamanho do projeto, o valor varia, e a gente também é uma outra fonte de renda que a gente usa aqui. Massa. Eu acho que a gente talvez entrasse, Marco, nesse item aqui de subvenções de organizações governamentais, né? Que a gente está falando de editais públicos, né? De políticas públicas. Sim, então é isso. Ah, É. desculpe. A gente até tem discutido na JOR essa possibilidade de acessar recursos para o jornalismo através da Lei Rouanet. É uma discussão interessante. Também tem os editais, né? Cultura, aqui em Pernambuco, né? A gente tem o Cultura, mas tem os nacionais. Tem o Aldir Blanc, o Paulo Gustavo, mas acho que entra aqui nesses 3% de subvenções para organizações governamentais. Quando a gente Então, está falando... Oi, eu participei agora em Brasília da rede de proteção aos jornalistas, Uhum, promovida pelo Instituto Vladimir Herzog e parceiros, né? uhum, E a gente estava conversando, principalmente sobre a rede de proteção aos jornalistas, para que fizesse, dentro do imposto pago pela minha empresa, eu pago quase 16% ao mês. Para mim é muito pesado. uhum, Inclusive, estou parcelando esse imposto aí, porque pesou. Mas da criação, a partir dos mesmos moldes que foi criado das teles para a Ancine e afins, que seja direcionado um fundo para projetos e para a proteção da rede de jornalismo com base nesses impostos das próprias empresas de comunicação, uhum, sim. né? Então, que eu possa ser uma sementinha para que se espalhe mais ainda, porque foi fomentado esse assunto lá dentro do encontro da rede de proteção, e que a gente Uhum. possa multiplicar e, quem sabe, transformar isso num projeto de lei. Massa. Uma discussão muito que a JOI, inclusive, está acompanhando muito, muito, muito de perto é essa discussão sobre a regulamentação das plataformas, né? E a distribuição dos recursos que as plataformas, né, se a lei for aprovada, serão obrigadas a pagar, né? A gente está discutindo tanto essa regulamentação através, né, da regulamentação valendo para as plataformas, quanto também estamos estudando modelos de fundo de financiamento para o jornalismo, como fundações de filantropia, né? Hoje, como é que você tem? Você tem organizações como a Fundação Oak, um pouco mais para frente a gente vai chegar nelas, mas tem a Fundação Oak, tem a Open Society, a Fundação Ford, Illuminate, o IFPIM, né, que é um fundo que chegou no Brasil ano passado, escolheu duas organizações, uma foi o Nexo, a outra foi a Marco Zero. Então, são fundos internacionais geridos por instituições, né, filantrópicas, e aí a ideia é que essas filantropias que hoje distribuem recursos diretamente, né, para as organizações possam também destinar uma parte dos seus recursos para um fundo, e aí esse fundo comum, qualquer site, por exemplo, poderia pleitear, né, havendo um edital, uma chamada, se enquadrando dentro das condições, fazendo todo o processo de seleção, né, para se candidatar a receber recursos desse fundo. Ano passado a gente fez isso, passou por um processo como esse, junto ao IFPIM, né, que é esse fundo que Sérgio Miguel vai falar um pouquinho mais para vocês amanhã, mas a gente a JO está muito envolvida na discussão em relação a fundos, né, para financiamento do jornalismo. A gente acredita que tanto as organizações filantrópicas precisam encampar assim, essa luta, quanto também a gente precisa discutir políticas públicas de fomento ao jornalismo, né? A Lei Rouanet, Aldir Blanc, etc., é uma possibilidade, mas também a gente tem outras formas, né, de financiamento público, mas que sem, obviamente, né, com transparência, né, com critérios e para financiar organizações jornalistas, jornalismo de interesse público, né, por mais que a gente entenda que tem um posicionamento político também por trás, em cima desse tema. Mas, enfim, essas são as principais fontes de receita dos veículos nativos digitais na América Latina, na Ásia e no Sudeste, ou na África e no Sudeste Asiático. E na pesquisa que a gente ouviu aqui, sim, um detalhe importante do ponto de inflexão, daqui a pouco eu mostro os dados
dos veículos que a gente ouviu aqui na Amazônia e em Matopiba, mas um dado que essa pesquisa da Sembra Mídia trouxe é, é que nessa entrevista com 100 empresários, né, de veículos nativos digitais, é que os veículos, a maioria dos veículos, tem três fontes de receita, né? Tem mais ou menos três fontes de receita. A gente fica dizendo assim, tem que diversificar, tem que diversificar. Ok, mas essa diversificação, segundo a pesquisa da Sembra Mídia, o número ideal é entre 2 e 6 fontes diferentes de receita, tá? Muitas fontes de uma vez só pode ser, inclusive, contraproducente. Por que que eu falo isso? Por que que isso acontece? Às vezes a gente passa por isso na Marco Zero. A gente, obviamente, precisa garantir a nossa sustentabilidade ano a ano, né? A gente tem que ter esse esforço constante para buscar recursos, só que às vezes a gente se inscreve, por exemplo, num edital, num projeto, num financiamento, para executar, para fazer um determinado trabalho, e aí a gente recebe o recurso, é selecionado, mas como a equipe é muito pequena, às vezes você tem a equipe inteira trabalhando para dar conta de um projeto que a gente conseguiu captar recurso. A gente levou um tempo até conseguir uma divisão assim muito clara disso. A gente nunca tem, por exemplo, toda a equipe da Marco Zero trabalhando num só projeto, porque senão, às vezes isso termina nos afastando na produção do nosso conteúdo para poder atender a todos os projetos, todos os editais, todas as coisas que a gente se inscreveu, sabe? Então, aí às vezes é contraproducente, porque a produção realmente cai, às vezes até atrapalha, né? Às vezes você não consegue entregar, né? Tantos projetos de uma vez só que você consegue e termina se inscrevendo e torcendo para conseguir, mas quando consegue, às vezes não dá conta pelo tamanho, né, da própria organização. Então, a pesquisa traz esse dado que eu acho super interessante, que é o número ideal entre 2 e 6 fontes de receita. A gente não pode também, já passamos por essa fase, a Marco Zero, né, de tentar abraçar tudo, né, mas às vezes a gente não dá conta, inclusive pelo tamanho mesmo que a organização tem. Na pesquisa que a gente realizou aqui, com as organizações da Amazônia e Matopiba, vocês responderam que a principal fonte de receita para 70% das organizações é o conteúdo patrocinado ou a publicidade, né? Criação de conteúdo para clientes, a gente tem aqui em segundo lugar, 52%. Em terceiro lugar, a gente tem publicidade em rede programática. Fundações e subsídios, só 11%, ou seja, só 2 organizações das 17 que responderam recebem financiamento de alguma fundação. E na pesquisa da Sembra Mídia, essa é a principal fonte de receita das organizações, ou seja, eu acho que tem espaço, né, para as organizações dessa região, principalmente as organizações que são sem fins lucrativos, ou organizações que, por enquanto, são MEI, que estão no caminho da formalização e vão precisar, muito em breve, fazer essa escolha, né? Se vai ser uma organização com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Lembrando que algumas dessas fundações, elas só financiam organizações sem fins lucrativos, tá? Mas aqui, no nosso território, basicamente, a gente tem um conteúdo patrocinado, né, ou publicidade como principal fonte de receita. Alguém que está aqui, que tem essa experiência, né, quer falar um pouquinho sobre como é essa relação com a publicidade? Quem tem a publicidade como principal fonte de receita? Tem equipe comercial? Como é que é? Como é que se dá essa... Nós temos. Como é a tua equipe, Marcos? Quantas pessoas são? Fala um pouquinho da tua estrutura. Na verdade, a gente tem entre contador e advogado que são indiretos, a gente tem 6, 7 pessoas na equipe. Nossa. Mas eu e minha sócia que cuidamos dessa parte comercial. Uhum. Porque a gente tentou várias vezes vendedores, né, pessoal especializado em comercial, mas é muito difícil eles fecharem. Porque aqui, como é
Tocantins é meio que interiorano, né? Mesmo Palmas é uma capital com áreas de interior, que tem 300 mil habitantes. O pessoal gosta de fechar negócio com o dono. Uhum. Então, dificilmente as experiências que nós tivemos já com, né, 3 anos, 3 pessoas diferentes tentando vender anúncios, não conseguimos fechar nada. Então, é Uhum. só a gente mesmo, isso para as mídias diretas, né, de compra de anúncio direto no site. Uhum. E também a gente tem uma coisa que é divulgação de atividade parlamentar de alguns deputados que divulgam as suas ações, ou projeto de lei aprovado, ou idas em festas em municípios que querem divulgar esse material, a gente também fecha divulgação Uhum. mensal parlamentar. Mas isso eu considero muito ruim porque acaba tendo um conflito de interesses em determinadas situações, né? Uhum. E Sim. então nos deixa de mãos atadas, né? Mãos atadas não, porque assim o nosso tipo de jornalismo a gente sempre faz a denúncia e ouve as partes, mesmo que seja o deputado. Só que a gente tem que dar a voz, né? Uhum. Sempre para os clientes. Mas de forma geral nós somos em dois, dividindo as tarefas, fazendo os contratos mensais ou semestrais ou anuais, ou venda esporádica. Uhum. E não é fácil, não é fácil porque demanda muito tempo, né, entre cativar o cliente e fechar a mídia, às vezes demora 1 ano, 2 anos. Não é muito fácil, não. Um dado da pesquisa do ponto de inflexão é que as organizações que têm pelo menos uma pessoa dedicada à área comercial têm receitas entre 6 e 9 vezes maiores do que as que não têm. Agora, essa pessoa é que é delicada, é quando você falou, né? Na Bom sua saber. realidade. Mas é isso. Esse dado é um dos dados, assim, na edição de 2020 da pesquisa, foi o dado mais importante que eles divulgaram. Uma pessoa dedicada ao comercial e a receita entre 6 e 9 vezes maior do que quem não tem. Você identificou que na sua realidade, essa pessoa tem que ser você, né? Você e a sua sócia. Tudo bem, não tem problema nenhum. Aí você sai da parte de edição, ou também A você minha, cuida da minha parte. sócia é editora-chefe, eu sou diretor da empresa e cuido dessa parte administrativa comercial e das editorias especiais de cultura, meio ambiente e turismo. Uhum. Há uma sobrecarga de trabalho. Esse ano a gente teve que demitir 3 pessoas, inclusive um auxiliar administrativo que eu estava começando a treinar para a parte comercial, mas a gente não conseguiu manter, né, por causa dos efeitos colaterais da pandemia. A gente pegou um Pronampe, empréstimo, que não temos que Uhum. pagar, né, não foi fácil sobreviver, né? Uhum. Nas organizações sem fins lucrativos, a figura que seria o comercial, né, das empresas é o captador ou a captadora de recursos, né? Também é uma conversa eterna entre as organizações sem fins lucrativos se a gente vai contratar ou não uma pessoa para fazer captação de recursos junto a filantropias, associações, fundações, etc. Na Marco Zero, por um tempo, a gente procurou essa pessoa para contratar, não encontramos um perfil, porque não é um perfil fácil, né? Tem muita gente captador de recursos, inclusive a gente participa anualmente de um congresso enorme que tem em São Paulo, de captação de recursos. Tem gente lá que capta milhões, né? Mas geralmente é para hospital, do câncer infantil, sei lá, trabalho com abrigo de animais, enfim, são outras causas, né? Pessoas que sejam captadoras de recursos para a causa do jornalismo é um perfil ainda muito, muito pouco disponível. Mas a gente também enfrenta esse dilema, Marco, de que, por exemplo, as fundações que financiam também preferem, né, fechar o seu apoio, o seu financiamento com os gestores e com o dono, né? Você tem um captador profissional, às vezes não ajuda, mais atrapalha, né, do que ajuda. Mas, no entanto, a gente precisa ter uma pessoa, né, na equipe, pelo menos uma pessoa na equipe que seja dedicada basicamente a essa função de captação de recursos, né? Hoje a gente tem Sérgio Miguel fazendo isso, Inês Campelo fazendo isso, e eu faço com alguns projetos especiais, sabe? Mas isso um dado importante, tanto que Marco está trazendo da realidade dele, quanto do que a gente vê nos dados da pesquisa, né? Ter alguém, já que o principal modelo de negócio, a principal fonte de receita para vocês é o conteúdo patrocinado ou a publicidade,
é preciso que tenha alguém ou alguém, né, dedicado exclusivamente a isso. As estruturas são pequenas, às vezes é preciso delegar, né? Às vezes é preciso delegar a parte de edição, ou de gestão, ou de administração, ou de contabilidade, né? Para que você, se você é o gestor, se você é o dono, e é você que vai estar na rua, né, vendendo, talvez alguma outra coisa você precise deixar de fazer. Claro, não é fácil, nem sempre dá. A maioria das vezes a gente está nessa situação mesmo de estar todo mundo assoviando e chupando cana. Mas tenham isso em mente, né? Tenham esse dado que é importantíssimo da importância de ter uma pessoa dedicada ao comercial ou uma pessoa dedicada exclusivamente à captação de recursos, no caso das organizações sem fins lucrativos. É, outros dados, se bem que a gente já está na hora, né, gente? Não quero passar muito do horário de vocês. Já são 8 horas, já passou, na verdade. Então, vamos parar por aqui hoje. E aí amanhã a gente continua. Eu estou adorando porque a conversa está rendendo e não consigo terminar o conteúdo, mas eu não acho isso ruim de jeito nenhum. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário só para a gente fechar esse assunto de hoje? Ou podemos parar por aqui? Posso falar? Pode. Bem, nós aqui do Fala Barreiras, a cidade de Barreiras, na Bahia, uma cidade de quase 160 mil habitantes, o nosso veículo ele tem assim uma trajetória já ativa de 23 anos, né? Pois iniciamos lá no ano de 2000, ainda quando a internet era discada aqui em nossa região. E Uhum. nesse percurso, que para nós é contínuo, né, desde o início, nós temos uma circunstância bem peculiar, pois todos os nossos anúncios que já foram difundidos por nós, desde o nosso início até os dias de hoje, eles são resultados de uma iniciação estritamente demandada por parte da nossa clientela. Nós não procuramos nenhum cliente desde o nosso início até hoje. E no que isso possa ser entendido ou compreendido, nós temos, nesse sentido de recrutar agentes comerciais, já tentamos por várias vezes, mas Uhum. nenhum deu resultado para nós. Então, a gente ficou até cômodo, né? Pô, já que a gente não precisa procurar ninguém, eles procuram a gente, vamos levando assim, então. Uhum. Que ótimo. Mas eu creio que se tivéssemos realmente uma equipe de venda, o nosso faturamento seria bem maior. É isso. Entre 6 e 9 vezes. Isso. Segundo conta o ponto de inflexão. Gente, na manhã a gente continua essa conversa, e aí amanhã o Sérgio Miguel vai estar com a gente para falar um pouquinho mais sobre o caminho da sustentabilidade da Marco Zero, onde é que a gente acertou, onde é que a gente errou, né? E a gente continua aqui essa troca.